Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de revisão para a prova da Unicristos. Dessa vez aqui, focando na análise de proteínas. Qual a definição de proteína, quais as funções, os tipos mais importantes. E a gente vai usar isso aqui como base também para trabalhar um pouquinho do processo de imunização e diferenciar a imunização ativa de imunização passiva, tudo tendo como base as questões que já apareceram nas provas anteriores da Unicristos. Beleza? Vamos aqui começar, não vamos perder tempo não. Galera, primeira questão traz o seguinte para a gente, o excesso de proteínas pode aumentar risco de insuficiência cardíaca, alerta estudo. Dietas ricas em proteínas são bastante populares. No entanto, adverte a American Heart Association dos Estados Unidos que nem todas as proteínas são iguais e benéficas. Para não correr risco, a entidade médica norte-americana recomenda consumi-las com cuidado e moderação. Sobre as substâncias, ele traz um texto só como base, só como pretexto ali. Sobre as substâncias, isso é, sobre as proteínas noticiadas anteriormente, depreende-se que são formadas por... Ele quer saber se você sabe quais são os componentes básicos das proteínas. E para a gente comentar isso, eu até peguei aqui um resumo muito legal para disponibilizar aqui no vídeo para vocês. Galera, as proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. Elas são moléculas formadas pela união de centenas, pela união de milhares de aminoácidos. E esses aminoácidos são unidos por uma ligação conhecida como ligação peptídica. Arthur, mas eu tenho que reconhecer o aminoácido? Sim, é interessante que você reconheça. Todo aminoácido tem aqui um átomo central de carbono. Ligado a esse átomo central de carbono, a gente tem um grupamento amina, a gente tem um grupamento ácido, por isso que a gente dá o nome de aminoácido, e a gente tem também um átomo de hidrogênio. O quarto ligante é que vai variar. Existem 20 tipos de aminoácidos na natureza. E nos 20 tipos de aminoácidos da natureza inteira, você sempre vai ter o carbono, o grupamento carboxila, o grupamento amina e o hidrogênio. O que muda é o radical, é a cadeia lateral. É exatamente essa cadeia lateral que vai, então, diferenciar cada um dos 20 aminoácidos. Então, a gente pode dizer que a proteína é um polímero e o aminoácido é um monômero desses polímeros. E aí você vai ter proteínas formadas pela união de centenas, às vezes pela união de milhares desses aminoácidos com diversas funções. A mais conhecida é a função estrutural, mas tem proteína com função de transporte, como é o caso da hemoglobina, tem função de defesa, proteína com função de defesa, como é o caso dos anticorpos, das imunoglobulinas, tem proteína que atua como catalisador biológico, essas são as mais comentadas em prova, são as enzimas, e a gente inclusive vai já falar sobre elas. As proteínas, elas vão ter funções diversas e elas vão ter aqui, essas 4 estruturas de acordo com a organização da cadeia. A estrutura primária, que é simplesmente a ligação dos aminoácidos, estrutura secundária, que é quando esses aminoácidos vão se enrolando aí entre eles, a estrutura terciária, que é quando a estrutura secundária se enrola sobre si mesma, e é a partir daqui que você vai ter uma função biológica normalmente, é a partir daqui que essa proteína ela adquire um formato tridimensional e adquire sua função, e quando você junta mais de uma, quando você junta 2, 3, 4, enfim, quando você tem 2 ou mais cadeias de aminoácidos em estrutura terciária unidas, você vai ter a estrutura quaternária. Então, esses aí são os aspectos mais comentados de proteína. Arthur, mas eu já vi uma questão falando de desnaturação proteica. O que é isso? Existe uma regra, quando a gente fala em proteína, que afirma que toda proteína, para que ela possa exercer sua função, ela depende da sua estrutura, ela depende do seu formato. A forma da proteína diz o que essa proteína ela vai fazer. E a gente sabe que em algumas condições específicas, variação de pH, aumento excessivo de temperatura, o formato da proteína pode ser alterado. Esse processo de alteração do formato proteico é um processo que a gente chama de desnaturação proteica. E a partir do momento em que essa proteína perde esse formato, obviamente ela vai perder também a sua ou as suas funções específicas. Beleza? Então eu fiz aqui esse resumo um pouco mais amplo para vocês, trazendo aí uma visão bem geral de proteínas, exatamente para disponibilizar aqui no vídeo. Para a questão, bastava você saber que a proteína é formada por aminoácidos. Olha então aqui, sobre as substâncias noticiadas anteriormente, depreende-se que são formadas por, galera, unidade de glicose. Glicose é carboidrato. Se você polimerizar, se você juntar
várias moléculas de glicose, o máximo que você vai formar é um polissacarídeo, mas você não vai formar uma proteína. Não. B, aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Aí sim, o gabarito aqui ele vai ser a letra B. Beleza? Não sei se vocês já ouviram falar, essa notícia aqui ela está falando do excesso de proteína poder aqui ter alguma relação com o risco de insuficiência cardíaca, mas é muito comum das questões relacionarem dietas excessivamente proteicas com insuficiência renal. Por quê? Porque se esse indivíduo ele ingere muita proteína, ele ingere muito aminoácido. E no nosso metabolismo de aminoácido, é comum da gente quebrar aqui essa ligação. Ó. É comum da gente promover um processo de desaminação, de retirada desse grupamento amina. Esse grupamento amina, ele é eliminado do aminoácido e quando ele é eliminado, ele é jogado, ele é lançado ali no sangue, na célula e depois no sangue, na forma de amônia, que é uma substância extremamente tóxica. E aí essa amônia vai passar por um ciclo, conhecido como ciclo da ornitina, e ela então vai ser transformada em ureia. Você vai ter aí essa caracterização, esse processo bioquímico. Então, quanto mais proteína a pessoa ingere, mais aminoácido ela vai ingerir, e quanto mais aminoácido ela ingerir, maior vai ser a quantidade de amônia que ela vai formar. Isso pode sobrecarregar, sim, o sistema urinário desse indivíduo. Então, algumas questões, elas acabam falando disso daí. Primeira questão, gabarito aí, letra B. Segunda questão, pessoal, temos o seguinte aqui pra gente. Um estudo realizado por cientistas na Itália revelou que camundongos que beberam um coquetel com 3 tipos de aminoácidos, a gente não sabe quais são ainda, tiveram um aumento de 12% da expectativa de vida em comparação com cobaias, com animais de experimento, que não passaram pelo tratamento. Aquela galera, aqueles camundongos que receberam esses 3 aminoácidos, tiveram um aumento de 12% na expectativa de vida. Aquela galera que não recebeu, não teve esse aumento. Além de viver mais, os camundongos que tomaram os aminoácidos também mostraram uma melhora na forma física e na coordenação, revertendo problemas associados à idade avançada. Nos experimentos descritos em um artigo na publicação científica Cell Metabolism, as cobaias saudáveis de meia idade receberam água contendo os aminoácidos leucina, isoleucina e valina. Os compostos utilizados na pesquisa noticiada são classificados como: os itens vão trazer uma discussão de aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. O que é isso? O aminoácido natural é aquele aminoácido que o organismo tem capacidade de fabricar. Ele tem capacidade de produzir. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir. E se ele não consegue produzir, é essencial a ele obter esse composto na sua dieta, obter esse aminoácido na sua dieta. Para a espécie humana, pessoal, a gente sabe que dos 20 tipos de aminoácidos, 11 aqui são naturais, a gente consegue produzir, e 9 são aminoácidos essenciais, e eles estão listados aqui para vocês. Arthur, mas eu tenho que decorar todos eles? Já vi questão de vestibular exigindo que o aluno conhecesse quais são os essenciais, quais são os naturais. Agora, se você tem muita coisa para revisar, se você ainda tem que estudar muita coisa e não tem tempo de decorar isso daqui, ignora. Trabalha a lógica, vê a definição aminoácido natural e aminoácido essencial e vai para a prova tranquilo. Se aparecer uma questão tão decoreba assim, você bota essa questão naquela sua cotinha do erro ali, todo mundo erra 1, 2, 3 questões, você coloca essa questão ali na sua cotinha do chute e aí você pode até mesmo ganhar ali na sorte essa questão. Eu não me preocuparia, sinceramente, em decorar todos esses aminoácidos essenciais. E aí a gente tem, pessoal, nesse caso aqui dessa questão, a ideia que ela está passando é, se esses ratos, se esses camundongos, eles viveram mais porque receberam esses aminoácidos, isso dá uma ideia de que esses aminoácidos eram importantes para eles. Isso dá uma ideia de que eles provavelmente não eram capazes de produzir esses aminoácidos e ao receber esse grupo desses 3 aminoácidos, eles tiveram uma vantagem, um benefício na saúde. Então, a ideia que a questão passa é que esses aminoácidos são aminoácidos essenciais. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Letra B, essenciais, pois o organismo não consegue produzir naturalmente. Verdade, exatamente isso, galera. Ele é considerado um aminoácido essencial exatamente porque o organismo não consegue produzi-lo, não consegue fabricá-lo. Beleza? Então, o gabarito aí, pessoal, é a letra B.
Nós temos aqui ainda, pessoal, terceira questão, falando de um grupo específico de proteínas, que são as enzimas. Bem específico, tá? E aí a gente vai usar a terceira e a quarta questão, mais uma vez, para mostrar para vocês como os temas, como as questões se repetem nas provas da Unicristos. Olha o que a gente tem aqui, ó. Ele pega aqui uma notícia dizendo: nas 2 últimas décadas, houve, segundo a observação de especialistas, grande difusão do uso de enzimas de origem animal, vegetal ou até mesmo microbiana, como aditivos ou até como catalisadores de processos industriais. A aplicação de enzimas como aditivos ou coadjuvantes de processos de tratamento de resíduos e efluentes tem sido também muito investigada. A enzima tirosinase, por exemplo, catalisa a oxidação de fenóis, poluentes presentes em diversas águas industriais, que por sua vez sofrem polimerização, formando produtos que conferem coloração escura à água, mas podem precipitar ou ser absorvidos com facilidade, sendo removidos da água, gerando um afluente clarificado, ou seja, que favorece a fotossíntese, né, tá mais claro ali, e com baixo nível de fenóis residuais. E ele vai falar de vários problemas ainda, ó, para os problemas de óleos e gorduras presentes em altos teores, causando entupimento, flotação e arraste do lodo biológico, entre outros, usam-se lipases, enzimas que quebram esses lipídios. Ele está falando especificamente de enzima. E quando a gente fala de enzima, a gente está falando de um grupo especial de proteínas, de um tipo especial de proteínas que atuam como catalisadores biológicos. A enzima é um catalisador. E se ela é um catalisador, se ela se comporta como um catalisador, ela aumenta a velocidade da reação, ela não é consumida durante o processo. Então, se eu tinha 10 gramas de enzima antes, depois eu vou ter as mesmas 10 gramas de enzima, não muda, os mesmos 10 gramas, tá? Não vai mudar, é a mesma quantidade. Ela não é um reagente, ela não participa da reação, ela apenas aumenta a velocidade das reações e ela aumenta essa velocidade porque ela tem capacidade de reduzir a energia de ativação. A enzima promove o mesmo tipo de reação química, mas por um caminho metabólico que demanda uma menor energia de ativação. Aqui em vermelho é a reação sem enzima. Você pode ver que é uma energia de ativação muito maior. E aqui em azul é a energia com a enzima, uma energia de ativação menor. E se essa energia de ativação é menor, o processo vai ser mais rápido. Arthur, mas aumenta muito a velocidade? Galera, é um aumento que em alguns casos chega a ser de 10 elevado a 10 na velocidade. É um aumento que em alguns casos chega a ser de 10 elevado a 15. Então a enzima, ela aumenta muito, ela aumenta de maneira significativa a velocidade dos processos biológicos. Inclusive, todos os seres vivos que a gente conhece dependem de enzimas. Nenhum ser vivo consegue sobreviver se ele não mantiver enzimas em adequado funcionamento no organismo dele. É fundamental a presença dessas proteínas. E detalhe, são proteínas altamente específicas. São proteínas que só vão promover um determinado tipo de reação. A enzima lipase, ela só vai quebrar lipídio, ela não vai quebrar carboidrato. A enzima lactase, ela só quebra um tipo de carboidrato, é só a lactose. Ela não vai quebrar outro. Para cada tipo de processo bioquímico, você vai ter um tipo de proteína específica. A mesma proteína, ela não vai sair por aí desempenhando diversas funções diferentes. E também vale a pena lembrar que essas enzimas, elas têm atividade regulada por diversos fatores. São proteínas, e se elas são proteínas, elas podem desnaturar, tanto devido ao aumento excessivo na temperatura, quanto também devido às variações na faixa de pH. Então, de vez em quando a gente observa nas questões esse tipo de gráfico que está aqui na tela para vocês. Ó. A gente observa a variação, a influência da temperatura na atividade enzimática. Todo organismo apresenta uma temperatura na qual a atividade enzimática é máxima, é a temperatura ótima, que no caso da espécie humana gira em torno de 37 graus. Toda enzima apresenta um pH no qual a atividade é máxima, e aí no corpo humano, diversas enzimas vão apresentar faixas de pH diferentes. Por exemplo, no estômago, o pH ideal gira em torno de 2, enquanto que para as enzimas do intestino, o pH ideal gira em torno de 8. Então você vai ter variação. E a gente tem ainda também o gráfico mostrando a influência da concentração do substrato. Você pode perceber que à medida que o substrato, a concentração do substrato, ela vai sendo aumentada, a atividade enzimática ela vai aumentando até atingir um limite, até atingir um determinado momento no qual todas as enzimas
estão em atividade. E se todas elas estão em atividade, essa atividade é a máxima possível naquelas condições. Então, esse slide aqui, ele traz essa revisão ampla, essa revisão geral aí para vocês em relação às enzimas, tá bom? Vamos então na questão, vamos ver o que a gente tem. Galera, sobre o assunto abordado no texto, pode-se inferir que enzimas são proteínas que catalisam reações metabólicas que ocorrem em todos os organismos vivos, exceto nas bactérias. Galera, bactéria é ser vivo. Se bactéria é ser viva, ela depende sim da enzima para manter sua atividade biológica. Falsa a letra A. Letra B. As reações químicas catalisadas pelas lipases no texto, a gente falou aqui, óleo e gordura, lipase sendo utilizada para hidrolisar, para quebrar esse material. Então, as reações químicas catalisadas pelas lipases citadas no texto têm como ação a quebra de substâncias, a quebra dos lipídios, ou seja, reações catabólicas, que é o gabarito. A lipase quebra lipídio, quebra gordura. Por que a gente chama isso aí de reação catabólica? As reações que ocorrem dentro da célula, elas vão compor o que nós chamamos de metabolismo. E essas reações são divididas em dois grandes grupos, as reações anabólicas e as reações catabólicas. Nas reações de anabolismo, você vai ter reações de síntese, reações de produção. Nas reações de catabolismo, você vai ter reações de quebra. Então, a atividade da lipase é uma atividade catabólica, uma atividade de quebra de algum material orgânico, no caso aqui, que vai ser o lipídio, vai ser o óleo, vai ser a gordura em si. Agora, olha como as questões se repetem. Pessoal, essa questão, com esse texto aqui gigante, é uma questão do vestibular de 2016.2. Em 2016.1, o mesmo texto apareceu. O mesmo texto, exatamente o mesmo texto, e itens bem parecidos mesmo. Olha a letra A. Vou ler o texto de novo com vocês, porque não precisa, é o mesmo. Ele quer saber o item certo. Letra A. Enzimas são glicídios que catalisam as reações metabólicas que ocorrem em todos os seres vivos, exceto nos vírus. Falso. A gente sabe, primeiro, que enzima é proteína, e segundo, que vírus ele não vai se enquadrar, em algumas definições pelo menos, ele não vai se enquadrar nessa questão de organismo vivo. Existe uma grande discussão. Ele é ser vivo, ele não é ser vivo, tudo mais? Existe essa discussão. E outra, mesmo os vírus apresentam enzimas. Se você pega, por exemplo, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, o vírus da AIDS, ele tem enzimas. A transcriptase reversa, por exemplo, é uma enzima tipicamente encontrada na estrutura do HIV. Então, falsa a letra A. Letra B. As reações químicas catalisadas pelas lipases citadas no texto têm como ação a quebra de substâncias. Galera, nosso gabarito é a letra B. Inclusive, é o mesmo item da questão anterior com a mesma lógica, associando lipase com processo catabólico, associando lipase com processo de quebra de substâncias. Então, o gabarito aí na quarta é a letra B, por isso que é fundamental, por isso que é tão importante a gente resolver as provas anteriores, tá bom? Mas o nosso vídeo ainda não terminou. Vamos aproveitar que a gente está falando de proteínas, de funções específicas de proteínas, como a função enzimática, e vamos falar de uma função bem específica, que é a função de defesa. Os anticorpos que a gente escuta tanto falar hoje em dia são proteínas de defesa, são imunoglobulinas de defesa produzidas pelo nosso sistema imunológico. E é muito importante lembrar para vocês que o anticorpo ele vai ser produzido de maneira altamente específica para cada tipo de antígeno, para cada tipo de substância estranha, de substância de agente invasor. Para cada um deles, a gente vai produzir um anticorpo específico. E outra, eu não posso produzir um anticorpo para o antígeno A, por exemplo, se eu nunca tive contato com o antígeno A. Eu não posso produzir um anticorpo anti-J se eu nunca tive contato com o antígeno J. Para que o meu organismo tenha capacidade de produzir um determinado anticorpo, eu devo entrar em contato com esse agente estranho. Eu devo entrar em contato com esse antígeno. E aí o meu organismo reconhece o antígeno e, com base na estrutura desse antígeno, eu vou então observar, a formação dos anticorpos, eu vou observar a formação dessas proteínas de defesa, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Os anticorpos que ele está falando aqui são glicoproteínas sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas do linfócito B.
De fato, o linfócito B, que é uma célula do sistema imunológico, vai se diferenciar em uma célula que vai produzir um anticorpo. Qual é o erro do item A? Ele está dizendo que essa célula é o macrófago. Não. O macrófago é muito importante no sistema de defesa. O macrófago ele consegue fagocitar agentes invasores, ele apresenta as proteínas desses agentes invasores para o sistema imunológico, mas a célula que vai produzir o anticorpo é o mastócito. Desculpa, mastócito não, confundi, vi macrófago aqui, falei mastócito. Não, é o plasmócito. São 3 células que a gente pode relacionar aí, ó. Macrófago, aproveitar que eu falei delas, né? Macrófago, pessoal, é uma célula de defesa que vai fagocitar e vai apresentar antígenos. Plasmócito é uma célula de defesa que vai produzir os anticorpos. O linfócito B se diferencia no plasmócito e fabrica o anticorpo. E os mastócitos, agora sim os mastócitos, eles vão ser relacionados aí com a produção de histamina e heparina. Histamina muito comentada em prova, inclusive, uma vez que ela é a substância que vai promover, que vai desencadear as reações alérgicas. O quadro de alergia, ele é desencadeado exatamente pela liberação dessa substância, tá? Então, tá errado, não é macrófago. O correto aqui seria plasmócito. Falso. Letra B. Podem existir em diferentes formas, conhecidas como isótipos, ou isotipos, ou classes. Nos mamíferos existem 5 isotipos diferentes, conhecidos como IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Os diferentes tipos se diferenciam por suas propriedades biológicas e localizações funcionais. E galera, isso daí é verdade. Realmente é verdade. Inclusive hoje, a gente escuta muito falar, devido à pandemia que a gente está vivendo, em IgG, IgM. Ah, eu estou com meu IgG positivo, então eu posso sair de casa ou não posso sair. Nos exames que a gente faz em relação à pandemia que a gente vive hoje, em relação à Covid-19, você vai ter o exame de teste rápido, que é um exame baseado tipicamente nos anticorpos. E aí, se eu identificar que esse paciente ele ainda está com IgM ou ainda está com nível alto de IgM, teoricamente esse paciente ainda está na infecção ativa. E se ele ainda está na infecção ativa, é possível, até um determinado período ali da doença, que ele ainda esteja transmitindo essa doença para outras pessoas. E essa pessoa, então, deve se manter em isolamento social. Agora, caso essa pessoa faça um exame de sangue, não dê mais o IgM positivo, mas já apareça o IgG positivo, isso indica que essa pessoa já teve contato com o vírus, essa pessoa já teve infecção pelo vírus e ela já produziu os anticorpos necessários para combater. Ela não está mais doente, dependendo da dosagem, dependendo do nível desse IgG, ela não está mais doente e ela também não transmite mais. Então, muita gente que trabalha na área da saúde, que está nessa linha de frente ali, fica torcendo, olha, tomara que o meu IgG dê logo positivo, sem eu sentir nada, infecção absolutamente assintomática. Isso daí, então, vai indicar que essa pessoa teve contato com o vírus, não teve a doença, foi uma infecção assintomática, e ela vai, então, poder trabalhar de maneira muito mais tranquila lá nas suas funções. Tranquilo, pessoal? Então, o gabarito aí é a letra B. Ah, mas Arthur, comenta rapidinho aqui os outros itens. Bem rapidinho, pessoal. Ó, o item C está errado porque ele está dizendo que os anticorpos vão atuar inespecificamente. Isso está errado. É uma atuação específica para cada tipo de antígeno, um tipo de anticorpo. A gente vê a letra D errado porque o anticorpo não é enzima. Não é enzima, não existe isso daí. E quando a gente tem a letra E, ele está errado porque está dizendo que o sistema imunitário, que o anticorpo, ele vai avisar o sistema imunológico que não tem invasor no organismo. É o contrário, ele está sendo produzido exatamente porque há um invasor no organismo. Então, o gabarito aí, ele de fato vai ser a letra B. E pessoal, aproveitando aqui também, já que a gente está falando de anticorpo, é muito comum de aparecer em provas de maneira geral, inclusive na Unicristos, questões sobre imunização. Imunização passiva, imunização ativa, o que é isso daí? O processo de imunização é um processo no qual o indivíduo adquire imunidade, ele adquire defesa contra um agente específico. E essa imunidade ela pode ser baseada nos anticorpos e ela pode ser baseada também nas células de defesa. Ele produz células específicas para combater aquele agente e ou produz anticorpos específicos para combater aquele agente. E aí a gente tem esses dois grupos, esses dois grandes grupos de imunização, a passiva e a ativa. E o nome vai dizer muita coisa sobre elas. Inclusive, para facilitar aqui o nosso entendimento, pessoal, eu até peguei essa tabela aqui com vocês, para a gente resumir. Na imunização ativa, o organismo está ativo.
A pessoa está ativa, ela ativamente vai formar, ela ativamente vai produzir os anticorpos. Ela então entra em contato com o antígeno, reconhece esse antígeno e, além de reconhecer, vai passar então, com base nesse antígeno, vai passar a produzir os anticorpos. E é muito comum também que essa pessoa, além de produzir os anticorpos, ela venha a formar células imunológicas de memória. Células imunológicas que, de maneira simplificada, vão guardar a informação para o combate daquele agente etiológico, para o combate daquele agente estranho, para o combate daquele antígeno. E é por isso que essa imunização ativa, ela é considerada, na maioria dos casos, pelo menos, ela é considerada duradoura. Teoricamente, se eu produzir o anticorpo, eu sei como produzir. Quando eu precisar produzi-lo, eu vou produzi-lo em grande quantidade e de maneira rápida, de maneira eficiente. Por isso que a gente diz que é uma imunidade duradoura. É o que acontece quando a gente toma vacina, e a ideia básica da vacina é a prevenção. Na vacina você vai pegar o antígeno enfraquecido, o antígeno destruído. Sei lá, eu vou pegar um vírus, ou eu vou quebrar esse vírus e vou simplesmente injetar esse vírus morto, destruído na pessoa. Dessa maneira não vai ter risco de causar doença, mas vai ser suficiente para o sistema imunológico reconhecer esses antígenos, ou eu vou pegar esse vírus, eu vou enfraquecê-lo, vou deixar ele bem fraquinho, ele não vai ter força para causar doença, mas ele vai ser forte o suficiente para que o nosso sistema imunológico reconheça essa estrutura e passe a produzir anticorpos. Então, a vacina, a ideia da vacina é te expor de maneira controlada a esse agente estranho, fazendo com que você desenvolva essa memória imunológica, fazendo com que você tenha a capacidade de produzir anticorpos sem ficar doente. Por isso que a vacina é considerada um processo de prevenção. Isso acontece na vacina como prevenção, mas quando você fica doente, você acaba adquirindo essa imunidade também. Eu tive a gripe H1N1. Se eu tive a gripe H1N1, teoricamente eu não vou mais pegar a gripe por essa variação desse vírus, pela variedade H1N1. Por quê? Porque eu fiquei doente. Durante a doença, o meu sistema imunológico teve contato com o vírus, aprendeu a produzir os anticorpos, formou células de memória e dessa maneira agora eu não vou ter mais risco de ficar doente. Teoricamente, pelo menos, eu não tenho mais risco de ficar doente porque assim que esse vírus entrar de novo no meu organismo, eu já vou reconhecê-lo rapidamente, já vou produzir uma grande quantidade de anticorpos de maneira bem rápida e eu vou eliminar esse vírus de maneira também rápida do meu organismo. Isso é imunização ativa. Na imunização passiva, o organismo ele não vai produzir, ele vai receber os anticorpos. Ele não vai ser ativo no processo, ele vai ser passivo. Ó, não vou fabricar nada, eu vou apenas receber. E se esse indivíduo ele apenas recebe os anticorpos, ele não vai formar células de memória. Ele não sabe como produzir um anticorpo, como é que ele vai guardar uma informação que ele não tem? Então, na imunização passiva, o indivíduo não forma célula de memória. E é por isso que essa imunização ela é considerada passageira. O indivíduo recebe os anticorpos, esses anticorpos ficam circulando no corpo da pessoa durante algumas semanas, às vezes durante alguns meses, mas ao longo do tempo eles vão sendo destruídos. E depois de um certo período de tempo, essa pessoa não apresenta mais essas proteínas, esses anticorpos circulando no organismo. É o que acontece quando a gente fala em soro, o soro antiofídico, o soro antirrábico, o soro antiescorpiônico e por aí vai. Esses soros, eles já vão ter o anticorpo formado. Você não vai esperar ser picado por um cascavel, deixar o veneno agir no seu organismo e talvez produzir algum tipo de anticorpo. A sua chance de morrer é muito elevada. Então, antes que você tenha ou não a capacidade de produzir esses anticorpos, você já vai injetar diretamente os anticorpos formados lá no seu organismo. É a ideia do soro. Mas isso aqui não é a única maneira de imunização passiva. Uma grande maneira de imunização passiva, aleitamento materno, os anticorpos que atravessam a placenta. Quando o bebezinho está sendo formado, alguns anticorpos maternos podem atravessar a placenta. Então, isso aqui tudo vai ser considerado o processo de imunização passiva. Resumindo, para a prova, na imunização ativa, o organismo forma os anticorpos e é um processo é um processo duradouro, não necessariamente rápido, mas ele vai ser um processo duradouro, enquanto que na imunização passiva, você vai ter um processo passageiro. O indivíduo recebe os anticorpos e vai ficar com esses anticorpos ali durante algum período, durante algumas semanas ou meses no organismo dele. Então vamos na questão, vamos ver o que nós temos.
Ele está colocando aqui imunização passiva, os anticorpos maternos passando da mãe para o bebê, aqui a transferência de anticorpos de um indivíduo para o outro, enquanto que aqui na ativa você está falando de doença, aqui em cima, ó, o agente infeccioso, ou você está falando aqui de um caso de vacina, né? Um agente morto ou atenuado, enfraquecido, e aí você vai ter a prevenção. Então vamos lá. A vantagem conferida pela imunização ativa é sua ação imediata. Galera, não é a vantagem dela, até porque na vacina você leva um tempo até que esse indivíduo reconheça esse agente e passe a produzir anticorpos, leva tempo. Na verdade, a imunização passiva ela é mais rápida porque você já recebe o anticorpo pronto, você não precisa esperar nada. Letra B. Ter infecção natural é uma forma de adquirir imunidade ativa. Beleza. Após ter certas doenças, o indivíduo fica imunizado. Ok. Tendo mais risco de adquiri-las? Não, galera. Ele vai ter um risco cada vez menor. Se eu tive contato com, sei lá, com H1N1 e eu produzi células de defesa, eu produzi anticorpos, se eu entrar em contato com esse vírus de novo, a probabilidade de eu ficar doente é uma probabilidade muito baixa. Não. C. A criança não só adquire uma série de anticorpos pela placenta, como também adquire a capacidade de produzi-los sempre que necessário. Não. O recebimento de anticorpos via placenta é um processo de imunização passiva. Se é um processo de imunização passiva, é temporário. Falso. D. A velocidade e a quantidade de anticorpos produzidos por um organismo após a vacinação serão maiores em indivíduos que já tiveram contato com o antígeno em questão. É exatamente isso que a gente quer na vacina, galera. É exatamente o nosso gabarito. Eu vou tomar vacina para já reconhecer esse antígeno e no futuro, caso eu entre em contato com ele, eu já saiba como produzir os anticorpos de maneira rápida e como produzi-los em grande quantidade. É exatamente isso que eu quero, porque se eu entrar em contato com esse agente invasor e eu conseguir ter uma resposta imunológica rápida, eu vou eliminar do meu organismo antes mesmo, dele causar algum tipo de problema no meu organismo. Então essa é a lógica que a gente vai observar. Beleza? Galera, com essa sexta questão, a gente fica por aqui nesse vídeo. Qualquer coisa, entre em contato, que a gente está sempre aqui disponível para poder ajudar cada um de vocês. Valeu, galera! Tchau, tchau!